Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 19 de abril, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre os avanços e desafios no combate à hepatite C. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o médico e infectologista Evaldo Stanislau. Evaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Um prazer estar aqui, especialmente com o Jeová. E também o presidente do Grupo Esperança, Jeová Fragoso. Jeová, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, Nathalie, aos telespectadores. E eu também não poderia retribuir a alegria de estar aqui também na mesa com o Dr. Evaldo. Estou com certamente duas referências no assunto. E você, que está aí do outro lado, pode participar e interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos com a nossa transmissão simultânea já ativa, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Evaldo, para não começar diferente, eu acho que apesar da gente falar muito, ainda tem muita gente que talvez desconheça o que é a hepatite C. Bom, Nathalie, antes de responder a sua pergunta diretamente, eu queria dizer que hoje é o dia do índio, né? Exato. A gente precisa lembrar um pouco dos índios. E eu falo isso porque a história das hepatites, ela remonta a muito tempo, né? A hepatite C, ela existe há muito tempo, mas ela foi descoberta apenas em 1989. Então, nós temos as hepatites virais, é uma inflamação do fígado causada por vírus. Esses vírus, eles se subdividem em letras. A gente tem a hepatite A, que é a mais comum, transmitida por água e alimentos contaminados. A hepatite B, que é transmitida por sangue contaminado, por relações sexuais e da mulher grávida para a criança. E aí, remetendo um pouco ao índio, na região amazônica, a gente tem uma alta prevalência da hepatite B e da hepatite delta, que é casadinha com a hepatite B. A gente tem a hepatite E, que a gente fala muito menos, que é uma hepatite menos frequente na nossa prática. Ela até é frequente, a gente não faz diagnóstico, mas ela é muito parecida com a hepatite A, tirando a mulher grávida, não traz grande problema. E, finalmente, a gente chega no grande problema, que é a hepatite C, que é uma doença que foi descoberta em 89, como eu disse, transmitida por sangue contaminado, essencialmente. Então, você que nos assiste, que tomou uma transfusão de sangue antes de 1992, 1993, ou que fez cirurgias de grande porte, fez tatuagem, tratamentos dentários, principalmente em condições sanitárias muito ruins, com material não descartável ou não confiável, ou você que vai na manicure e não leva o seu material, que usou material coletivo, enfim, todo mundo precisa fazer o teste de hepatite C, porque a hepatite C, então, é uma inflamação do fígado causada por um vírus transmitido por sangue e, mais importante, não dá sintomas. Então, você pode ter infecção há muitas décadas e não ter nenhum sintoma, precisa fazer o exame. E aí, quando de repente descobre, a doença já está num estágio muito avançado? Às vezes sim, às vezes não, mas a mensagem importante, que eu acho que é o que a gente vai celebrar ao longo desse programa, é que hoje a hepatite C tem cura para todo mundo e é uma doença com data marcada para acabar. Até 2030, a gente quer ter hepatite C eliminada como problema de saúde pública no mundo. Você acredita que a gente está em 2018, faltam 12 anos para 2030, a gente tenha condições de erradicar a doença? Não, como problema de saúde pública? O termo não é erradicar, porque quando a gente fala em erradicação, a gente está falando em eliminar completamente. Exato. Eu digo que o termo é eliminação como problema de saúde pública. Eu acho que o Brasil vai muito bem nisso. Antes de 2030, o Brasil elimina a hepatite C como problema de saúde pública e o mundo como um todo vai conseguir isso também. Porém, quero aqui fazer um alerta. Como é que se pega a hepatite C? Eu falei há pouco, sangue contaminado. Sim. No Brasil, a gente não tem um número significativo de pessoas que injetam drogas. Porém, se a gente mudar o nosso comportamento e, de repente, as pessoas que usam drogas começarem a usar drogas injetáveis, esse cenário se modifica e a gente vai ter um novo surto, um novo incremento da hepatite C, que é exatamente o cenário que a gente vê no leste europeu, nos Estados Unidos e em alguns outros países da Ásia e da África. Jeová, dentro de todo esse cenário que o Evaldo colocou, o Grupo Esperança, ele existe justamente para a questão da conscientização e da prevenção à doença. Sem dúvida, desde 99, né, 1999, a gente formou com um grupo, inclusive, balizado tecnicamente pelo Dr. Evaldo,
iniciamos com 17 pessoas e, surpreendentemente, na segunda reunião, né, a gente, para formalizar o grupo já, a gente tinha um número de 55 e aí foi uma escala geométrica enorme. E nós vimos que a gente precisava realmente atuar na prevenção. Sim. Embora, obviamente, paralelo, o foco nosso é de implementação de políticas públicas, de acesso, né? Era muito complicado. Mas se a acesso. gente tem a prevenção, hoje a gente tem a menor necessidade de políticas públicas e de correr atrás do prejuízo, né? Porque apesar de ter cura, se ela não é tratada, diagnosticada, ela também pode matar. Né? É uma doença que pode levar à morte. Dúvida. Nós tivemos, inclusive, nesse hall de voluntários que iniciaram, como não tinha ciência ainda descoberto, né, os medicamentos, o tratamento que hoje nós temos, como o doutor Evaldo falou aí, de, vamos dizer, 100% de cura praticamente, nós perdemos bastante desses voluntários que a gente fala. Felizmente que eu sei que estão aqui com a gente, torcendo para a gente conseguir essa eliminação. E felizes com os avanços todos. Então, aí a gente divide a ação do grupo em duas atividades, dois tipos de prevenção. Seria a prevenção primária, né, e a secundária. Essa prevenção primária, obviamente que a divulgação para uma doença principalmente assintomática, né, ela é fundamental. Então você imprimir os folders, né, tivemos a oportunidade de fazer uma cartilha, inclusive que o doutor Evaldo também nos ajudou. Tudo que a gente fala tem aí o envolvimento do doutor Evaldo. Trabalho de equipe, né, Giovanni? Trabalho de equipe. E essa cartilha foi modelo para o Brasil todo, né? Lançamos aqui primeiramente em Santos, uma cartilha um pouco mais aprofundada do que um folder, né, com mais detalhes. Também fizemos alguns documentários, fizemos uma parceria com o SESI, né, onde foi Epidemia Silenciosa em 2006, foi distribuído para 50 mil empresas nas integrações, né, dos trabalhadores. Também, mais recente, é um documentário Alma de Heróis, né, que mostrou a importância também da sociedade civil estarem juntas, envolvidas, né? Envolvidas, porque, na verdade, assim, o paciente, por mais que ele esteja bem assistido pelo seu médico, também é muito importante para ele na questão da adesão, que também é uma prevenção primária, ele está entre iguais, né? Então, isso é muito importante. Isso são as ações de prevenção primária. E aí eu posso incluir também a testagem, né? Porque nós tínhamos um grande problema que o CTA são Centros de Testagem e Aconselhamento, que foi originado para o HIV, para AIDS, né? Então é um local que você vai, anonimamente, você faz o teste e dali você é encaminhado. E a gente tinha muita dificuldade para ter o teste da hepatite C, mesmo porque só foi desenvolvido, né, em 93, como o doutor Evaldo falou, então não tinha assim o costume no CTA, né, ter esse teste. Então foi uma luta que a gente conseguiu, também a gente considera uma prevenção primária, porque a gente começou a indicar. E com o advento do teste rápido, por volta de 2007, nós começamos a fazer essa execução, porque dentro do nosso rol de voluntários, muitas pessoas da saúde também, enfermeiras, laboratoristas, né? E começamos a desempenhar esse papel, onde hoje a gente pode dizer que testamos nesse tempo, né? Porque a gente não consegue ter pernas para fazer tudo. Claro. Mas temos que fazer também porque o serviço de saúde também não tem menos pernas do que a gente. Tem menos pernas ainda. Então nós tivemos um número, por exemplo, né, nós já testamos mais de 200 mil pessoas, desde o advento do teste rápido, com mais de 3 mil detectados que a gente fez o encaminhamento. E que nem imaginavam que tinham doença. Que nem imaginavam, principalmente assim, tipo em poupa-tempo, locais públicos, né? Entendeu? E também as palestras, né, que a gente faz dentro da prevenção primária, em todos os nichos aí da sociedade, Rotary, lojas maçônicas, as firmas, principalmente na época de CIPAT também, né, a gente é bem requisitado para fazer aos trabalhadores essa apologia. Então, essa seria a prevenção primária. Né? E a secundária? Então, políticas públicas. Políticas públicas, não, e além das políticas públicas, obviamente, né, a gente tem aqui muitas situações de vanguarda na Baixada, né? É um orgulho que a gente tem, mas não por bairrismo, porque você viu a diferença, né? Uma das principais foi o teste que você tem que fazer, porque essa testagem, a primária, você tem um teste de triagem. Né? Você faz o testezinho lá, que nem o teste rápido ou outro, detecta que você teve contato com o vírus em algum momento da sua vida. Mas não diz que você está com a atividade, a doença instalada. Né? Seu organismo pode estar produzindo lá os anticorpos necessários para combater a doença. Para combater. No entanto, esse teste ele não estava no rol, né? E tinha uma demanda reprimida muito grande, era por cotas, né? Eu lembro que o próprio doutor Evaldo levava 10
para o HC, onde ele atua também. Eu até, Jeová, queria pedir tua licença, interromper um pouquinho, para dizer um pouco, Nathalie, de algumas coisas, que a gente está vivendo um momento muito bonito da hepatite C e da medicina. Não existe, eu sou médico há quase 30 anos, a gente acompanha a medicina, não conheço, não me recordo de uma doença que num espaço de tempo tão curto, se a gente for olhar numa dimensão histórica, nós estamos falando de uma descoberta do vírus em 89, nós estamos em 2018 falando de eliminação. Então a gente saiu do nada para o tudo num período muito curto. Outras doenças ainda... Então, ontem, por exemplo, eu fui dar uma aula no Hospital do Servidor Público do Estado, na reunião dos médicos da infectologia, dos residentes. Eu precisei contar um pouco da história da hepatite C, porque os meninos, e muita gente está assistindo, talvez até se desinteresse, falam, já falaram tanto de hepatite C, mas eles têm que conhecer o que está por trás da cena. E o Jeová é muito modesto aqui quando fala, porque assim, eu vou contar pela primeira vez, toda vez que eu venho aqui eu te dou uma coisa assim. É verdade, né? Um furinho. Então, a primeira vez que eu vou contar em público uma história, eu me lembro, eu era médico no Hospital Guilherme Álvaro na época, era o começo de tudo, não existia programa estadual, não existia programa nacional de hepatites, mas já existia o Grupo Esperança, o Dr. Evaldo, os voluntários, a gente lá trabalhando, né? E tinha um diretor do hospital, que eu me lembro, ele assim, eu fui pedir mais espaço, mais recursos, mais atenção para o ambulatório de hepatite, e ele assim, numa atitude até debochada, lá no meio da diretoria, assim, abre a geladeira, quem é esse moleque que tá aí, né? Pega lá um pudinzinho de leite que ele come, aí ele vira o pirizinho assim, come aquele caldinho, né? Quem que é esse Jeová aí? Quem que é esse Jeová? Qual que é a dele? O que ele tá ganhando para fazer isso? Numa época, e não é muito diferente hoje, que o Jeová punha dinheiro do bolso dele para manter as ações do Grupo Esperança. Então, a gente olhar isso quase... ou mais de 20 anos depois... Quase 30, se a gente parar para pensar. Não, mas de Grupo Esperança. Sim. Isso aí já faz mais de 20 anos que eu estou contando. Dá um orgulho. Claro. Não é aquele orgulho da vaidade, de saber o que a gente fez e tal, mas de ver que a gente teve começo, meio, nós estamos chegando perto do fim, né, Jeová? Mas o fim, de verdade, positivo, com uma missão cumprida, encarando novos desafios, e o Grupo Esperança... é referência. Cuja alma, ela se baseia, eu diria, num tripé, que, sem dúvida, é a liderança do Jeová, o corpo de voluntários, o apoio técnico que a gente sempre deu, foi um paradigma de enfrentamento da hepatite C, que impulsionou Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde. E se nós estamos aqui onde nós estamos hoje, isso passou por Santos. Claro. Primeiro pelo Grupo Esperança. Segundo, pela nossa ação médica de outros colegas. Mas fundamentalmente também por pessoas que fizeram políticas públicas sensibilizados por nós. Sim. E aqui eu posso citar o ex-ministro Arthur Quioro, que desde sempre foi um parceiro, um amigo, antes de ser ministro ainda, sempre nos apoiou e quando teve a oportunidade nos levou. Quero citar aqui a ex-deputada falecida Maria Lúcia Prandi, que foi, quando deputada estadual, uma guerreira, na época que ninguém falava em nada. Quero citar aqui a Maria Ângela Duarte, porque ela também fez uma lei que é vigente hoje, que assegura a política nacional de hepatites, graças a uma lei dela em 2005. Quero citar aqui um ex-vereador, como era o nome dele, Jeová, da lei das testagens? Fausto Lopes. Fausto Lopes, que foi um vereador que fez uma lei que foi importante na lei da beleza, semana da hepatite, uma série de coisas, quer dizer... E quero, por fim, citar o Fábio Mesquita, que embora não seja um santista de nascimento, é um santista de adoção, e que participou intensamente, e graças a tudo que a gente construiu juntos, a gente tem essa política nacional de hepatites hoje, com drogas gratuitas pelo SUS e que estão eliminando a hepatite C. E que mostra um caminho de que é possível fazer dar certo, né? Quando a gente fala de doença, porque a gente tem um rol de tantas outras doenças que ainda tiveram começo, estão no meio e parecem difíceis de chegar ao fim. Talvez por falta de um trabalho sério e engajado. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando um pouquinho mais sobre hepatite C. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta. E você sabia que os planos de saúde são campeões de reclamação no Brasil? Pois é. É cada caso de arrepiar. Na reportagem a seguir, gravada em Santos, mais um exemplo de abuso que, infelizmente, ninguém está livre.
Há um ano, a Daniele, que é advogada, teve que retirar um tumor do cérebro. Ela conta que tem plano de saúde e todo o procedimento foi autorizado. Só que depois da cirurgia, ainda em recuperação, as cobranças começaram. Recebo na minha casa um boleto no valor de R$25 mil. Entrei em contato com o hospital, esse boleto foi enviado pelo hospital. Entrei em contato na hora com o hospital, falei, o que é esse boleto? O que não foi pago? Porque foi tudo autorizado, a cirurgia tudo ok, não tive qualquer problema durante o meu tempo no hospital. E o hospital me informa que o plano não pagou. Apesar de estar autorizado, e estava mesmo, eles confirmaram, o plano não pagou. Foi uma novela, muitas ligações e com tudo isso só teve um jeito. Isso levou mais de 30 dias, recebendo cobrança, ligando para o plano e nada. Até que eu tive que entrar na justiça, pedindo uma liminar para que o meu plano de saúde pagasse imediatamente o hospital, para que o hospital parasse de me ligar para minha família, para minha mãe, no caso, e pedindo também danos morais pelo que eles fizeram eu passar, né? Casos como o de Daniele são frequentes. Números do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, mostram que no ano passado, os questionamentos relacionados a planos de saúde foram a maioria das reclamações, com quase 24% dos casos. Com isso, o setor ocupou pelo terceiro ano consecutivo o topo do ranking do mau atendimento. O advogado especialista em planos de saúde, Rodrigo Massaioli, acredita que as empresas se importam mais com os lucros do que com o bem-estar dos clientes. O plano de saúde está sempre buscando melhorar a sua rentabilidade, porque ele é uma empresa como qualquer outra. Algumas são SAs e distribuem lucros. Elas têm dividendos para distribuir aos seus acionistas, apresentar resultado, porque o intuito dela é lucratividade. Então, quando ele tem uma lucratividade numa base, vamos colocar hipotética, de 100 pessoas, pelo menos 10 reclamam e 9 possam ter êxito, o plano faz uma conta de que em 91% dos casos ele não teve reclamação, não teve o pleito atendido. Isso representa o quê? Uma lucratividade maior para ele. Então, eu entendo que nos cálculos, na projeção dos valores dos planos, eles embutem inclusive esse risco, que ora é repassado sempre ao consumidor. Através do quê? Desses reajustes abusivos, esses aumentos que muitos consumidores veem que são desproporcionais ao que eles entendem ou muitas vezes diferentes do que a própria ANS divulga. O advogado explica que a Justiça tem sido sensível aos questionamentos dos usuários de planos de saúde. Quando é uma tese boa, há um procedimento que deva ter cobertura, há uma cobertura de uma prótese, uma órtese que deveria ser feita, ou inclusive na questão do reajuste, quando o reajuste é abusivo, é ilegal ou excessivo, sem nenhum parâmetro que conduza esse reajuste, o consumidor tem o judiciário. O consumidor deve estar sempre antenado, principalmente nos casos de cobertura de procedimento, prótese e órtese, de ter o seu relatório médico indicando a orientação daquele tratamento, porque o tratamento indicado pelo médico é que tem a preferência do judiciário. Daniele conseguiu fazer com que o plano pagasse a conta de R$25 mil e ainda ganhou em primeira instância o direito à indenização por danos morais. Mas a indignação continua. É um desrespeito total. As pessoas precisam estar cientes disso, de que precisam buscar os direitos, porque é um abuso, é um tremendo de um abuso o que fazem com a gente. No momento que você menos pode ter um problema, você está lutando às vezes com um câncer ou um outro problema grave de saúde, já está com o seu emocional abalado. Eu falo que eles tripudiam em cima do sentimento, da emoção dessa pessoa, do ser humano. Na hora de pagar, de cobrar, eles são certeiros, né? Mas na hora de dar a contraprestação, que é o atendimento que você precisa, quase sempre o consumidor tem enfrentado o problema. Vale lembrar que ela não pediu o tratamento de graça, ela pagou por esse tratamento através da mensalidade, que certamente estava em dia todos os meses. Esse ranking é um ranking horrível, porque apesar de serem empresas e indústrias, elas tratam de vidas. E elas não estão prestando um serviço de graça. Elas recebem e recebem muitas vezes muito bem. Por isso é importante, sempre antes de celebrar um contrato de plano de saúde, buscar as referências dessas empresas e acertar o contrato com aquela que é mais idônea. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos sobre combate à hepatite C. Participam do programa o médico infectologista Evaldo Stanislau e o presidente do Grupo Esperança, Jeová Fragoso.
Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, e também pelos outros 2 canais digitais, que é o Instagram e o Twitter. Nathalie, eu posso falar alguma coisa fora da hepatite em cima dessa matéria? Claro! Eu sou médico, eu vivo o dia a dia da assistência à saúde. Você falou uma coisa muito importante, que as pessoas devem ler os contratos antes de assinar. Mas eu acho que essa é uma relação sempre desigual. Sim. Porque você está aderindo a uma corporação que tem muito mais poder de negociação, muito mais poder de impor Esse é o lado fraco. situações, e você está colocando para eles o seu cuidar. As pessoas vão numa esperança, e eu fico muito preocupado. Existem algumas operadoras internacionais que chegaram ao Brasil com grande poder econômico e que estão prestando uma assistência de péssima qualidade. A cidade de Santos, o ex-prefeito Oswaldo Justo falava dos gafanhotos, né, se referindo a um grupo político, né, de esquerda. Eu acho que os gafanhotos da saúde chegaram a Santos. Chegaram a Santos, trazendo a nossa qualidade de assistência para um nível baixo, querendo vender planos de saúde a um preço inviável. E aí a pessoa que nos assiste tem que pensar o seguinte: como é que eu vou pagar uma mensalidade baixinha e vou receber assistência de qualidade? Não combina. Então, ou eles vão te deixar na mão, ou eles vão te dar uma assistência de péssima qualidade. E o pior, que quem faz a regulação de tudo isso, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não regula. Ela está ao lado deles. E para piorar ainda, não sei se vocês viram, isso o telespectador sabe, está em vias desse presidente que nós temos aí de plantão, Michel Temer. Bastante o desmonte do SUS. O desmonte do SUS. Bastante controverso, para dizer o mínimo. Eu falei sobre isso com o provedor da Santa Casa essa semana. Desmontando o SUS e agora criando a tal da franquia para o plano de saúde. Ou seja, você poderá pagar até o equivalente às suas mensalidades de um ano quando fizer uma utilização do plano de saúde. Então, o teto máximo dessa franquia é o equivalente a um ano de mensalidade. O quanto você vai pagar vai ter que ser pactuado. Então, essa coparticipação fosse feita de uma maneira equânime, tudo, até a gente poderia achar que é razoável. Mas com esse histórico que a gente tem, em paralelo ao desmonte do SUS, com a grande massa de desempregados que estão indo para o SUS quando ele está fechando as portas, realmente eu acho que se vislumbra num horizonte próximo uma crise de saúde de proporções inéditas, lamentavelmente. Eu queria aproveitar só esse gancho e dizer também que tem que haver uma preocupação daqueles trabalhadores que têm o seu plano de saúde, tipo eu mesmo, que tenho da Petrobras, né, que são planos de saúde gerenciados pela própria empresa, que também estão, assim, num retrocesso grande. A gente tem perdido credenciamentos, a gente tem também sentindo que está tendo esse reflexo. Então, eu acho que quando a empresa tem seu plano próprio, vale as categorias, os sindicatos, né, ficarem atentos a isso, porque faz parte de um acordo coletivo, então um pouco diferente, mas também nós estamos sofrendo essa mesma situação. O plano de saúde da Petrobras, quem tem, está sofrendo bastante, tem sido bastante, entre aspas, desassistido. Ontem eu mencionei há pouco, eu fui dar uma aula no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, e eu conversava com os colegas, eles estão preocupadíssimos, Nathalie, porque eles têm uma carteira de que são os funcionários públicos do Estado de São Paulo que podem ser atendidos lá, mas eles podem trazer os seus agregados. E com o desemprego, com essa crise que o Brasil enfrenta, isto explodiu a ponto de interferir na qualidade do hospital, que é um hospital histórico na nossa saúde. Então, a gente tem que ter muita cautela mesmo, o Jeová foi feliz em lembrar aí, porque a gente tem os planos, a gente tem as autogestões e a gente tem essas autarquias que têm alguma condição de prover uma assistência, é o caso dos servidores estaduais. Então, realmente, Nathalie, eu queria chamar a atenção do povo, porque esse ano é um ano eleitoral. Tem que pensar bem quem vocês vão votar para deputado, tem que pensar bem quem vocês vão votar para governador, para presidente, porque tem duas situações. Tem os que estão do lado do povo e os que estão do lado dessas pessoas que exploram o povo. Escolha bem em que lado você quer estar. E não dá nem para dizer que não tem como não saber quem é quem, né? Porque hoje o que mais está disponível à população é informação. Pois é. Mas cuidado com as fake news, hein, pessoal? Sim, sem fake news. Com relação ao desmonte do SUS, já que vocês tocaram nesse assunto, isso pode trazer algum prejuízo para o objetivo
de eliminar como problema de saúde pública a hepatite em 2030? Já está acontecendo, Nathalie, né? Nós acabamos de receber aí a boa notícia, participamos disso, eu, Jeová e outros, da construção de um novo protocolo de hepatite C, que traz como a maior novidade, na minha opinião, a mais importante novidade, que é uma coisa que a gente já vem lutando há muito tempo e a Organização Mundial da Saúde aponta, que é o tratamento para todos. A gente, independentemente do grau de fibrose hepática, tem hepatite C, vai receber tratar remédio. Porém, só para o pessoal, o público entender, embora eu acredito que saibam bastante já, mas assim, precisava esperar piorar para poder tratar. Né? Então, Ou isso seja, aí, resumindo o que está falando. Na parte mais... chegar numa situação delicada. Era, inclusive, uma regra científica. Eu não posso colocar carga no governo por conta disso, porque era uma escolha de Sofia. Quer dizer, não tinha um recurso, não tinha um remédio perfeito, então você acabava escolhendo sob maior risco. Entretanto, hoje não é mais assim, a gente tem que tratar todo mundo. Porém, o que a gente tem? Não tem remédio. Então, as pessoas continuam em fila, continuam aguardando, os novos remédios que foram incorporados não estão disponíveis ainda. A gente tem um processo de aquisição que é lento, a gente tem um processo de distribuição que é lento, e às vezes ele é lento com uma agenda oculta, de propósito que é lento, porque você não tem dinheiro para comprar, você vai retardando. E não para na hepatite, porque se a gente for olhar em toda a cadeia do SUS, inclusive em HIV, que é uma área que nós sempre fomos vanguarda, hoje a gente tem problemas de abastecimento, não só de medicamentos, mas também de exames. Então, o Brasil, como um todo, vive uma crise, mas em particular na saúde, com ministros incompetentes, com técnicos incompetentes, com uma gestão que é muito pior do que amadora, eu não quero usar um termo judicial aqui, a gente está enfrentando essas situações, né? É uma pena, mas eu espero que a gente mude esse cenário. A gente pode ter sérios impactos, então, nesse objetivo de 2030? Eu quero crer que não, porque a gente já tratou muita gente, a gente já reduziu o impacto, a carga maior dos cirróticos, dos mais graves já foram tratados. E a prevalência também, né? A gente tem encontrado um número bem abaixo. Apesar de tanta incompetência, e eu não quero usar outros termos jurídicos aqui para qualificar a gestão da saúde no Brasil hoje, eu acho que talvez a gente possa atrasar um pouquinho, mas não a ponto de comprometer o 2030, pelo menos na situação do Brasil. Por tudo que você disse agora, Evaldo, a gente pode afirmar que hoje o governo não está nem um pouco preocupado com a questão do combate à doença. Se fosse depender do governo só, apenas do governo, e não, por exemplo, de grupos de atuação, de pessoas que não deixam o governo esquecer que ele precisa ser atuante. Eu diria que o governo está fazendo o mínimo, faz um oba-oba, faz algumas campanhas, faz ali, mas na hora de operacionalizar, que precisa de gestão, que precisa de dinheiro, que precisa trazer as políticas públicas para a prática, tem tido problemas como esses que a gente relatou. Não sei se o Jeová concorda comigo. Na verdade, assim, o SUS, como tudo, né, são 3 esferas. Né? Então, você tem as pessoas, a gestão dessas 3 esferas, né? E, obviamente, que cada uma tem sua limitação. Mas eu vejo com bons olhos, né, a vontade desde do Fábio Mesquita, ele deixou um legado muito importante, né, que se não se segue igual, pelo menos estão procurando dentro do Ministério da Saúde, né, mas obviamente que existe também alguns aspectos políticos, né, que nem o lançamento de um protocolo, né, onde lança o protocolo, libera a prescrição, a solicitação do medicamento e nem a compra foi efetuada ainda. Então isso é um pouco preocupante. Mas eu acredito que há sim a vontade, porque eu acredito que nesses anos, né, principalmente antes do advento desses medicamentos, o gasto do SUS geral com a hepatite C era muito grande. Internações, transplante, que é o meu próprio caso, eu fiz um transplante e não fiz pelo convênio, eu fiz pelo SUS. Quanto foi o custo? Então eu acho que isso aí caiu a ficha um pouquinho da esfera. Por entendeu? isso que é importante tratar no começo, né? O quanto antes, melhor, né? Eu acho que sim, porém, de novo, Nathalie, o pior já passou. Estou falando medicamente aqui, o pior já passou. A gente tinha um volume de pacientes, inicialmente se falava no Brasil em 4 milhões de infectados com hepatite C. Depois esse número foi corrigido para 2 milhões e pouquinho. Depois chegou em 1 milhão e 400 e agora a gente fala em 600 mil. Desses 600 mil, que eu acho que ainda é um número super valorizado,
nós temos em torno de 200 e poucos mil notificados, em torno de 60 mil recentemente tratados e curados, e outros ao longo do tempo. O que acontece é que quem não diagnosticou e quem não tratou saiu dessa conta porque morreu de causas naturais. A hepatite C é uma doença que acomete pessoas com mais idade, então morreu de causas naturais. Então, a gente tem uma situação onde você tem um número de infectados e não entram novos infectados, felizmente, porque no Brasil a gente tem controle de sangue, tem controle sanitário, não usam drogas injetáveis, como a gente falou, né? Então, esse tamanho vai diminuindo. Então, os mais graves, como eu disse, ou eles morreram, infelizmente, ou eles foram transplantados, é o caso do Jeová, e está aí vivo, forte, produtivo. Super feliz. Ou eles estão curados, né? Então, o que é ótimo, né? Então, eu acho que o pior já passou, de fato. É raro hoje a gente receber um paciente com um diagnóstico recente em uma fase avançada da doença. O que a gente precisa, e essa mensagem eu quero deixar muito clara, é diagnosticar mais. Então, eu digo aqui, você que está nos assistindo, converse. É importante conversar no dia a dia da família sobre hepatite C, se já fez o teste. E também... E o teste é rápido de fazer e fácil, né? E falar também sobre transplante, porque é outra coisa. Quer dizer, independente do fígado, tem outros órgãos, conversar sobre transplante, porque um dia todo mundo pode ser um doador de órgãos e colocar essa situação. Então, são 3 situações que eu acho que é importante. Falar sobre diagnóstico, falar sobre a doença e falar sobre doação de órgãos. Agora, Natália, eu queria sim pegar esse gancho da subnotificação. As doenças que têm uma subnotificação, porque na hepatite C, infelizmente, não há costume, principalmente em consultórios médicos, né, de não acontecer essa subnotificação. Os números que a gente tem mais exatos são daqueles que a pessoa vai ao acesso ao medicamento, aí está notificado, senão ela não recebe o medicamento. Mas aquelas pessoas que estão em monitoramento, que ainda não entraram no medicamento, não tem esse número. Então, para você postular, aí eu digo a gente como sociedade civil, postuladora constante, a gente não tem um número, uma radiografia exata desse número, como diferente de outras patologias. Difícil, muitas vezes, fica difícil. E na questão da evolução da doença, na questão do transplante, eu quero deixar aqui, ratificar uma reivindicação, aproveitar o espaço, Nathalie, porque Santos é top na questão do diagnóstico, tanto pelas ações, como nós falamos dos CTAs, nas unidades de saúde, que na época de Julho Amarelo intensifica também, entendeu? A própria ação da ONG. Mas, e os infectologistas, nós temos vários hospitais, hoje o Guilherme Álvaro também, que foi uma postulação nossa, uma luta grande com a deputada Prândia, falecida Prândia, na questão de colocar o Guilherme Álvaro como uma referência, quer dizer, se sai a especialidade O Guilherme Álvaro continua funcionando bem? Continua. Nesse sentido? Continua nesse sentido, mas para tratar o vírus, para tratar a infecção. Agora, quando o paciente chega naquele estágio que ele necessita, já está com procedimentos de mais complexidade, né? E o telespectador aí que está envolvido conhece, sabe que tem uma ascite, que tem que tirar o líquido do abdômen, enfim, os quadros da evolução, ele não encontra aonde ser atendido na Baixada. As coisas acontecem principalmente de noite e final de semana, né? Então ele vai para um PS, 2 opções. Ou não vão mexer nessa pessoa, vai ficar lá, um sorinho, alguma coisa, e a família tem que se virar para transportar para São Paulo, ou vão dar um medicamento errado, que seria o pior dos cenários. E isso a gente tem postulado, várias vezes a gente tem uma cadeira também importante no Conselho Municipal de Saúde desde 2000, uma cadeira titular, né, que a gente mantém até hoje, e todas as conferências municipais a gente coloca, é recebido pela gestão, pelo prefeito, pelo executivo, não, vamos providenciar, isso não acontece. Então nós somos refém da maior gravidade, quando a gente tem uma intercorrência, a gente não consegue encontrar aqui na nossa região. Isso é muito sério, porque isso significa vida, né? Mas o Jeová particularizou na situação da hepatite, mas eu acho que isso a gente estende, né? Opa! Eu quero dizer o seguinte, Nathalie, eu não sou um pessimista, não, ao contrário. Eu acho que a gente tem que ter foco. Qual tem que ser o nosso foco? Melhorar a assistência. Como é que a gente vai fazer isso? Com políticas rasas, com curativos, né? Vamos dizer assim, medidas pontuais? Não. A gente tem que fazer uma assistência que seja integral. A gente tem que fazer o que a gente chama de linha de cuidado. Então, eu acho que sem paixões político-partidárias, sem agendas eleitorais, a gente precisa confiar no SUS. O SUS, como o Jeová já falou,
ele se divide em níveis de complexidade, em níveis de gestão. Nós temos aqui na nossa região os municípios, a maioria deles, se não todos, com gestão plena. A gente tem uma DRS que dá a diretriz regional da saúde, os secretários municipais de saúde se reúnem e se cada município fizer a sua parte, a começar da atenção básica e bem feito, a gente consegue organizar o sistema, não é impossível, né? O problema é que as pessoas não fazem a lição de casa. Então, se você... Eu disse, existe o secretário Fábio Ferraz, por exemplo, diferenças político-partidárias à parte, eu tenho um compromisso com a saúde. Eu várias vezes já sentei com ele e falei, Fábio Ferraz, as pessoas não querem ser atendidas, as pessoas querem ser acolhidas. Existe uma diferença. Opa. Uma coisa é você ser atendido de uma maneira conclusiva, outra coisa é você ser acolhido por um profissional treinado que vai ouvir a sua queixa, entender a sua queixa e categorizar. Isto é uma emergência, isto é uma urgência, isto é rotina, isto é baixíssima complexidade. Após o acolhimento, você coloca, como é que a gente podia acolher, Nathalie? Abrindo as unidades básicas de saúde no sábado, no domingo, num período noturno, porque as pessoas trabalham e não querem faltar no emprego, porque elas podem ser despedidas. Não tem hora, né? Não estou falando de urgência não, Nathalie, eu estou falando da rotina. Então, mesma rotina. Veja você, é jornalista, trabalha o dia inteiro, suponha que o seu chefe, o seu patrão, você, vou no médico. Ela, pô, Nathalie, mas tinha que fazer isso. Então, imagine um funcionário mais simples com medo de perder o emprego. Então, qual é a ideia? Organiza a atenção básica, porque essa pessoa que não encontra a unidade básica de saúde fechada na hora que ela poderia ir lá, sabe onde ela vai buscar atendimento? No pronto-socorro. Aí ela chega no pronto-socorro, que não é o lugar para atender isso, para fazer um exame, para fazer uma consulta, e aí você começa a gerar distorções. Então, voltando, secretários municipais de saúde, DRS, organizem-se. E isto eu percebo que tem sido a Paula Covas, tem feito um trabalho adequado. Ela está aos pouquinhos conseguindo organizar, os secretários estão... Então, leva tempo, mas o que a gente não pode perder é o foco de organização da linha de cuidado, dos níveis de atenção, e aí a gente vai ver que mesmo com todas as dificuldades, o SUS dá certo, porque ele dá certo em várias áreas. Opa, em vários ele é modelo, né? Ele, inclusive, é modelo em outros países, Existem né? cidades, municípios e áreas onde o SUS é um exemplo. O Jeová falou aqui do transplante. O transplante é um caso de sucesso no SUS. Outro exemplo, vacina, terapia de HIV, mesmo sofrendo com esse desabastecimento pontual. Quer dizer, existem casos de sucesso. Precisa ter foco. É isso mesmo. A saúde precisa de foco. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada, hoje debatendo avanços e desafios no combate à hepatite C, o médico infectologista Evaldo Stanislau e o presidente do Grupo Esperança, Jeová Fragoso. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pelos nossos outros canais digitais, são Facebook, Instagram e Twitter. Jeová, eu queria voltar com você, falar um pouquinho com relação ao preconceito. Ainda existe muito essa questão do preconceito, da pessoa assumir que tem a doença, do medo de assumir que tem a doença, ou isso já está superado? Não. O receio de assumir, tem pessoas até que fogem da testagem, né? A gente, quando faz assim, o local público, eu não quero saber da doença, que eu tive uma pessoa que teve hepatite C, viu o sofrimento, tomava aquelas injeções na barriga, que isso, graças a Deus, já não existe mais, raros casos, né? Então, esse preconceito, e da pessoa que tem hepatite C também tem uma coisa interessante, né? Porque com a perspectiva da cura, ainda mais agora nos momentos atuais, a pessoa, às vezes, ela fala, bom, eu não vou falar, não vou dividir. Porque eu vou ficar curada. Vou ficar curada. E vai sofrendo, obviamente, né? Ela vê alguns sintomas, que são raros, mas ela começa a realmente não querer falar para as pessoas, né? Que é importante, porque ela poderia ser um multiplicador também, claro, né? Claro. Nós temos até um caso interessante, que há um divisor de águas, né? De um tempo de 4, 5 anos para cá, nessa questão do preconceito. Porque antigamente... Vou dar um exemplo, né, que dá para sentir como é que era e de uma forma importante. Nós tínhamos uma voluntária, se tornou voluntária nossa, né? Ela é diretora de uma escola técnica, né? E ela descobriu naquele exame demissional, né, que faz os exames, ela chegou à aposentadoria dela e descobriu que ela tinha hepatite C, fez a investigação diagnóstica, ela tinha cirrose. Então, a cirrose é uma evolução natural
da hepatite C, independente se a pessoa bebe ou não. Sim. Mas cirrose, para o leigo, é sinônimo de... de bebedeira. De bebedeira. E, na verdade, ela nem bebia, entendeu? Talvez uma tacinha de champanhe aí no final do ano. Bom, nessa investigação diagnóstica deu a cirrose. E o que aconteceu de cara? Ela estava com um filho, um netinho nascendo, né? E a nora já pegou, começou a fazer uma discriminação. Nossa. E se ela ia na casa dela, tinha que levar a própria toalha, tal, enfim, a falta de conhecimento, divulgação, que é um trabalho que a gente faz por conta disso. Bom, enfim, aí ela tratando da cirrose e tal, confidenciou a alguma amiga, né? Começou a ir nos bingos para distrair, né? E realmente ela se sentiu bem e tal, e falou para uma das amigas novas, falou, olha, eu tenho cirrose e tal. Aí ela falou, a gente já sabe, inclusive, você parou de beber, né? Falaram para ela. Mas eu nunca bebi, não. Elas estão comentando que você bebia e você devia beber vodka, porque vodka não deixa cheiro, não deixa hálito de álcool. Incrível, né? Que horror! Quanta falta de informação e quanta falta de sensibilidade, mas né? hoje realmente a situação está bem melhor, né? Com a divulgação, com o apoio da mídia, né? Como é o caso aqui, seu também, Natalia. As pessoas estão entendendo que a hepatite C pode ser pega das formas corriqueiras aí que o doutor Evaldo falou, a manicure, né? Nós fizemos um trabalho, foi um trabalho referenciado, foi uma experiência exitosa, fomos reconhecidos, apresentamos em vários espaços, no Ministério da Saúde também, que é o trabalho junto às manicures, né? Que elas não são algozes, elas precisavam da informação também, mas também aqui a lei, está na Lei Tá Beleza, que foi uma ação criada aqui em Santos, como o doutor Evaldo já citou. O que acontece? Nós visitamos vários salões, né? E você tem aquela estufinha, você tem autoclave, você tem os mecanismos de esterilização, mas na verdade o salão abre, fecha, tem o profissional de domicílio e a prefeitura não deu aquele suporte também por falta de condições, e a gente está fazendo esse trabalho todo ano, né? Então, na verdade, é um foco ainda importante que as pessoas têm que procurar levar seu próprio instrumento na manicure para evitar aí o contato com essa doença. É importante, o Jeová falou dessa lei, está na Lei Tá Beleza do salão, acho que as pessoas sabem, eu fui vereador em Santos, e uma lei que eu propus e foi aprovada, ela torna obrigatório, não é facultativo, é obrigatório que em toda consulta médica, no consultório ou no setor público, o médico ofereça ao paciente a possibilidade de fazer o teste de hepatite C e B. Aí o médico vai perguntar para o paciente, o senhor já teve hepatite? O senhor já fez o teste de hepatite? Se o paciente disser que não, ou tiver dúvida, acho que fiz, acho que não fiz, o médico deverá oferecer a ele a possibilidade de solicitar o teste. Uma vez que ele solicite, ele também deve assumir o compromisso, olha, traz o resultado que eu vejo e se vier positivo eu vou te encaminhar para algum lugar do aconselhamento. Então isso não é uma mera liberalidade do médico, isso é uma obrigação legal, é uma lei municipal em Santos, de minha autoria, e você que está nos assistindo deve exigir que os médicos e os serviços de saúde te ofereçam o exame da hepatite, porque isso é lei. É bom até deixar claro realmente que, como o doutor Evaldo falou, a lei dele é ofertar, a obrigatoriedade da oferta, não de você chegar lá e já fazer o teste, que as pessoas às vezes confundem com isso. E ninguém é obrigado a fazer, eu estou também deixando claro que é a oferta, porque também a pessoa, eu não quero fazer o teste, eu não quero ser obrigado a fazer o teste. Dela. Não, você vai ter o livre-arbítrio, o médico vai te oferecer, você vai aceitar ou não, mas ele é obrigado a te oferecer o teste. Tem uma pergunta na ponto já? Pode pôr na tela. É o Luiz Pires de Santos. Os sintomas das várias hepatites existentes são diferentes? Eu vou resumir, Luiz. Os sintomas das hepatites existentes são ausentes. Se você esperar ter sintoma para pensar em hepatite C ou hepatite B, talvez seja tarde demais. Então, a maneira mais segura é fazer o teste. Fazer o teste. Eu quero aproveitar, a gente tem pouco mais de 5 minutos, mas eu quero aproveitar a tua presença aqui e fazer 2 perguntas. A primeira, H2N3, a gente tem que se preocupar? Olha, todo ano, como as coisas se repetem, né, Nathalie? No verão do ano que vem, a gente vai vir aqui falar de dengue, a gente vai vir aqui falar de febre amarela, a gente vai vir falar de um monte de outras coisas. Agora está chegando o inverno, a gente vai falar de influenza. Né? Então, a gripe, que é causada pelo vírus influenza, o vírus influenza tem vários subtipos, né? E o que acontece? No hemisfério norte, circulou bastante e a gente teve casos graves, enfim, mas todo ano tem caso grave. Então, em vez de as pessoas pegarem um vírus especificamente e começarem a ficar com medo dele, eu quero falar o seguinte,
Semana que vem começa a campanha de vacinação contra a gripe. Vacine-se. Higienize as suas mãos com frequência. Evite ambientes fechados nessa época de inverno. Procure manter uma ventilação natural, mas, sobretudo, higienize as suas mãos e tome a vacina. É isso. O resto, não se preocupe, que vai começar a temporada das fake news, dos boatos, das mensagens do WhatsApp. A outra pergunta, tomando o gancho da vacina, triste o nosso resultado da vacina de febre amarela, né? Olha, bola 7 na caçapa do canto, porque eu já vim nesse programa e comparei, inclusive, com a África, que em pouquíssimos dias vacinou uma população inteira e acabou com o risco de febre amarela urbana, né, numa região de lá. Lamentavelmente, as autoridades foram reativas e não proativas. Mais uma vez, muita desinformação e muita gente deixou de ser vacinada, e oportunidades que a gente teve, por exemplo, teve feriado de carnaval e fecharam as unidades de saúde, todo mundo foi para o carnaval. Então, é isso que aconteceu. Mas ainda está em tempo, as pessoas precisam se vacinar, e eu queria aqui aproveitar para perguntar no ar uma curiosidade médica minha. Morreram macaquinhos na cidade de Santos, inclusive no Morro Santa Terezinha. A gente está esperando para saber se eles tinham o vírus da febre amarela ou não, porque isso muda bastante, a gente saber da presença do vírus na nossa cidade mesmo, nesses macaquinhos. Secretário, é um parto? A gente vai ter que esperar 9 meses para saber se os macaquinhos que morreram em Santos tinham ou não o vírus da febre amarela? É tudo culpa do Adolfo Lutz? Vocês estão em cima do Adolfo Lutz para saber? É uma pergunta, Nathalie. Você, como jornalista, depois você me responde. Pergunta para ele, por favor. Deixo essa pergunta no ar, esperando, porque eu sei que o pessoal da Secretaria de Saúde acompanha o programa. Pode entrar em contato comigo ou entrar em contato. Se entrar em contato com você, você entra em contato comigo. E a gente divulga aqui no Bom Dia Baixada. Até porque o Adolfo Lutz tem um prazo para entregar os resultados de exames, a gente sabe disso. Evaldo, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui conosco, dando informações importantes, pertinentes, e tem aqui no Bom Dia Baixada sempre um espaço garantido para a gente tratar de assuntos que são de suma importância para a população. A gente está falando de saúde. Olha, Nathalie, é uma responsabilidade. Cada vez que a gente vem aqui é uma missão. É uma responsabilidade, porque você faz um jornalismo de ponta, de primeira, de muita qualidade. A Carol também, a tua equipe toda. Então, sempre que for convidado, eu virei com prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Jeová, faço das palavras que falei para o Evaldo para você e ainda acrescento para te dizer, e eu disse isso aqui no intervalo, quando eu morava em Goiás, eu soube do Grupo Esperança. Então, vocês são uma referência. Parabéns pelo trabalho, pela coragem, né? E sigam em frente até que a gente tenha realmente o objetivo alcançado em 2030. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Nathalie. E aproveitando toda essa referência ao seu programa, que realmente é muito bom, eu queria dizer para as pessoas procurarem, então, fazer esse teste, tá, no CTA, e também a consciência de conversar na sua família sobre a importância de ser um doador de órgãos. Muito obrigado. Assim como doar sangue salva vidas, doar órgãos salva também. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!